Muito boa noite, Vinícius. Hoje eu vou trazer um tema aqui que muita gente tem pedido nas nossas redes sociais para a gente falar sobre os infartos e sobre os problemas cardiovasculares que têm acometido muitas pessoas mais jovens. E para a gente falar sobre isso e tirar algumas dúvidas, eu trouxe o Dr. André Chiga. Dr. André Chiga é médico, cardiologista, tem uma ampla experiência no diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares. Tudo bom, doutor André? Tudo bem, Tudo Rafael. jóia, prazer recebê-lo, viu? Prazer é sempre meu. Que ótimo. Doutor, e a gente tem ouvido falar cada vez mais desses problemas cardiovasculares nos jovens. O que está acontecendo de fato, doutor? Tem alguma coisa diferente? Muito boa pergunta e é importantíssimo aproveitar esse momento para que as pessoas fiquem mesmo preocupadas. A princípio, os números não aumentaram tanto assim, mas hoje, com as mídias sociais, a gente acaba ficando sabendo de coisas que a gente não ficaria sabendo antigamente. Então, essa é a grande coisa. Quando um atleta de elite cai num campo de futebol, ou um jogador ou um ciclista morre pedalando, o impacto nas mídias ele é muito alto. É óbvio que é uma tristeza, mas traz à tona essa preocupação de quem está fazendo esporte e a gente precisa falar sobre isso. É verdade. E assim, doutor, existe algum fator de risco para essas pessoas que estão por volta dos 40 anos? Tem algum fator, alguma predominância que realmente está levando a acontecer esse tipo de problema, esse tipo de alteração? É importante a gente dividir em duas situações. Uma é a pessoa que, apesar de não ter sintomas, tenha uma doença cardíaca. Seja arritmia, que são alterações do ritmo, sopros, que são alguns defeitos nas válvulas do coração, ou até uma dilatação do músculo cardíaco. Isso tudo pode acontecer já desde o nascimento, então crianças podem ter isso. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é com o envelhecimento, e com o envelhecimento não precisamos falar de 70, 80 anos, não, nós estamos falando a partir dos 35 anos, o entupimento das artérias coronárias, que são as artériazinhas que levam sangue para o próprio músculo cardíaco que precisa trabalhar. Então, falando de cigarro, é um fator de risco absurdo, colesterol, obesidade, a própria falta de exercício, a hipertensão, que é a pressão alta, e o diabetes. Então são vários fatores juntos que, quando você soma com a sua história familiar e com o estresse do dia a dia, vira uma combinação explosiva. As pessoas estão indo para a academia para buscar saúde e aí chegam lá e são bombardeados com um monte de suplementos que, a princípio, se você está falando em suplementação de aminoácidos, de proteína e de vitaminas, está tudo certo, mas no bolo entram hormônios e entram anabolizantes que a gente sabe que pode aumentar o risco tanto da dilatação do coração como do fígado, mas como problemas súbitos mesmo, inclusive de morte. Recentemente a gente viu atletas de alto desempenho, atletas até do fisiculturismo, falecendo muito próximo do campeonato, né, doutor? Então isso acaba vindo desse uso indiscriminado dos anabolizantes e tudo mais, né? Uma vez um fisiculturista, meu paciente, que infartou aos 30 anos de idade, ele fez uma comparação assim, o mesmo risco que eu assumo é o que o Ayrton Senna assumia para correr na Fórmula 1. Então eles assumem o risco, mas o que eu acho curioso, Rafael, é que se você não é profissional, se você não ganha vida disso, se você não é competidor, por que é que você entra na mesma onda? Para às vezes ganhar tempo. Às vezes você quer ganhar velocidade para ficar com o corpo melhor e às vezes paga um preço muito alto. Isso é importante, pessoal, a gente avaliar, né, até que ponto vale a pena. Então, para você que está em casa agora e que de repente está começando ali tua rotina de exercícios, vá até um cardiologista. É importante você ter ali um bom nutricionista, um médico cardiologista, um endocrinologista para poder te acompanhar ao longo desse processo. E falando de saúde, mudança no estilo de vida, existe alguma dica que você pode trazer aqui para o pessoal para que na mudança do estilo de vida eles consigam diminuir, né, esse tipo de problema cardíaco? Sem dúvida, eu quero só acrescentar na sua lista o professor de educação física, o personal, ou um fisioterapeuta e às vezes até o psicólogo nesse conjunto multidisciplinar, que eu acho que faz muito sentido. Muito importante que os jovens até 30, 35 anos passem pelo menos uma consulta médica. O seu médico vai medir sua pressão, vai ver a sua frequência cardíaca, vai auscultar seu pulmão e seu coração e vai ver a coluna também, porque às vezes a gente está falando do coração, mas um outro risco são as questões ortopédicas. E o segundo ponto é fazer um check-up mesmo. Algumas doenças que são totalmente sem sintoma podem aparecer num eletrocardiograma simples, pode aparecer num teste ergométrico, que é aquele que você corre na esteira todo monitorado, ou num ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que vai medir o tamanho do coração e vai descobrir os defeitos mais graves que matam os esportistas. Um ecocardiograma pode ajudar. Para o idoso,
tem diferença no acompanhamento? Tem sim. As doenças degenerativas, elas aumentam com a idade. Então a idade não é uma desculpa para você não fazer e ficar no sofá, porque eu tenho atletas maratonistas com 75 anos, estão correndo aí 42 quilômetros. E temos pacientes de 22 anos que não saem do quarto. Então são questões que não dependem diretamente da idade. Mas sem dúvida nenhuma, os riscos aumentam com a idade e aumentam com a intensidade do exercício. Vinícius, hoje, mais uma vez, alerto todo mundo aí de casa, né, para procurar sempre o médico, procurar saúde, mas procurar saúde com o profissional certo te acompanhando. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. André Chiga. Grande Rafael Piva, sempre uma honra estar com você. Muito obrigado, sempre uma honra estar com você também. E Vinícius, a gente fica por aqui e até o próximo Conecta Mais Saúde.